Levante suas mãos no céu, suas águas agora e diga: move, Espírito de Deus. Levante as águas aí, meu irmão. Onde vai levar uma bênção à sua casa, mover de Deus. Espírito de Deus transforma, liberta. Pode dizer ele agora: cura, meu Deus. Espírito de Deus, diga comigo: eu creio, Senhor, nesse mover do teu Espírito hoje, em nome de Jesus. Fale com Ele e diga para Ele, em nome de Jesus: move, Senhor. Só a igreja, levante suas mãos e diga: e move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus transforma, liberta, cura. Espírito de Deus, você pode pedir aí para se mover. Move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus transforma. É isso que é a nossa família, irmão. Transformação. Liberta, cura. Espírito de Deus, Ele vai curar nessa tarde. Vai ter cura aqui nesse lugar. Oh, você vai levar cura para sua casa hoje, nesse culto da família. Você vai levar cura, libertação, em nome de Jesus. E quem crê, diga: eu creio, Senhor. E diga: graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte para Ele, bem forte ao Senhor. Diga: move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus transforma, liberta. Diga: cura, cura. Espírito de Deus. Oh, peça a Ele, peça a Ele. Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus transforma, transformar, liberta, cura. Espírito de Deus. Então pede a cura nessa tarde. Cura, Espírito de Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece todo louvor e toda glória. Amém. Amém, meus irmãos. Boa tarde, igreja. Graça e paz a todos. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Vamos estudar agora a palavra de Deus. Pastor, que princípio a gente vê mesmo esse mover, né? Em nossas casas, em nossas famílias, né? Precisa a gente ver esse mover bonito do Senhor, né, meus irmãos? Se você tem aí a sua Bíblia, eu quero que você medite comigo no livro do profeta Isaías. Isaías, meus irmãos, capítulo de número 45 e versículo de número 18. Vamos meditar aqui. Livro do profeta Isaías 45, verso 18. Amém? Em nome de Jesus. Até a Bíblia, o Senhor vai te ajudar, pessoal, a achar essa passagem de Isaías 45 e verso de número 18. Amém? Vamos lá. Marque com a canetinha esse versículo, irmão, que é muito bonito, muito forte. Esse versículo aqui, tá, pessoal? Amém? Marque aí. É claro que a versão atualizada ficou melhor, mais clara a explicação, né? Mas a gente vai ler um pedacinho da versão corrigida e depois a gente lê outro pedaço aqui, não quero ler novamente na versão atualizada. No versículo 18 diz assim, ó, quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler juntos, diz: porque assim diz quem? O Senhor, que tem criado, né, os céus, o quê? Que tem criado os céus, perdão,
O Deus que formou o quê? A terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas o que, irmãos? A formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito bem. Pastor, qual a mensagem que Deus está querendo trazer para hoje? A mensagem que Deus me trouxe hoje, para buscar mesmo a Deus, o tema é: esteja perto de Jesus e o caos não haverá. Amém? E se tiver o caos? Amém? Se você está perto de Jesus, esse caos se desfaz. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Porém, eu queria ler essa mesma passagem agora na versão Almeida atualizada. Bota o telão para mim, nas telas. Bota nas telas, você vai entender melhor agora. Porque eu estou falando de caos. Ó, veja agora a versão atualizada. Tem coisa que é bom você ter uma versão mais atualizadazinha na Bíblia, para você entender melhor. Eu vou ler com você na tela, aí vamos lá. Porque assim diz quem? O Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Olha agora, é nesse ponto aqui que eu queria chegar. E não a criou para ser um caos. Se você está vendo domingo aqui, você sabe que todo domingo eu estou lendo aquele versículo, Gênesis 1, versículo 1 e 2, que diz: a terra era sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. A terra era só caos, era só trevas, né? Mas Deus, está escrito que Deus não a fez para ficar um caos, né? Mas para ser o quê? Habitada. Amém? Aí ele está dizendo: eu sou o Senhor e não há outro. Então, para que isso se cumpra na nossa vida, porque entenda, tem gente, irmão, que a vida dele está como era a terra no começo, lá no comecinho. Tem gente que a família dele está como a terra lá no comecinho. Amém? Que era um caos. A terra no começo era um caos, era sem forma, era vazia, né? Ou seja, era um caos, irmãos. Amém? Tem lares que dá um caos. É briga, é contenda, é confusão, é desavença, é o filho que não se dá com outro irmão, é os filhos que não se dão brigando com os pais brigando com os filhos, é aquele caos, né? É os filhos no vício do álcool, né? Do álcool é do cigarro, é o cigarro das drogas, é pior ainda, né? E é pior ainda, tem lá que está um verdadeiro caos, né? Mas o texto diz que Deus não fez para ficar um caos. Você acha que Deus criou? Quem criou a instituição família? Quem foi que criou? Foi Deus. Você acha que Deus criou família? Deus criou uma família para ser um caos? Não. A sua família é para ser bênção. A nossa casa não é para ser um caos. A nossa casa é para ser um lar de bênção, de saúde, de paz. Mas tem casa que está um caos por causa das brigas, está um caos por causa das doenças, está um caos porque dos vícios, né? Está um caos por quê? Porque a maioria não é de Jesus ainda. Tem casa que mora 5, mas uma é de Jesus, 4 não é. Quer dizer, como é que vai ser uma bênção, irmão? Não é verdade? Então, pastor, o que eu tenho que fazer para que a minha casa, em vez de ser um caos, porque não é para isso que Deus criou a família, não é para ser calmo, um caos, né? Não, é para quê, pastor? Para ter um abençoado, como eu acabei de falar, amém? Então, como é que eu faço para que a minha casa se torne um lugar de paz, de alegria? Aí o texto bíblico vai dizer assim, ó, o texto bíblico diz assim, no finalzinho: eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, eu tenho que buscar a Deus para que Ele faça com que na minha casa, em vez de caos, tenha paz. Em vez de caos, que é sofrimento, né? Tenha alegria, tenha paz. Diga amém. Eu tenho que estar buscando a Ele. Se eu estiver buscando a Ele, se eu me voltar para Deus, a minha casa, o meu lar nunca vai ser um caos. Então, meu irmão, se esforce, se dedique ao máximo para estar buscando a Deus. E se você buscar a Ele, sua casa não vai ser um caos, vai ser um lugar de bênção. Amém, meus irmãos? Vamos começar a meditar sobre isso aqui. Quem tem a Bíblia, por exemplo, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo de número 16. Vamos lá? Em nome de Jesus. Vamos ler. Livro de João 4,16, pessoal. Olha o texto que diz aí, irmãos. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 16.
Olha agora o que diz aqui a palavra. No versículo de número 16. Amém? Vamos de Jesus, vamos ver? Aqui, ó. João 4,16. Quem achou, diga amém? Olha a palavra aqui, meus irmãos, no verso 16. Aqui vamos ver o caso de uma mulher que a vida dela estava em caos. Estava em caos porque ela não tinha Jesus, irmãos. Ela não tinha água da vida, né? Ela não tinha essa água da vida. Vamos ler aqui o caso dela. João 4,16. Quem achou, diga amém. Diz assim, versículo 16. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Quer dizer, na parte conjugal, ou seja, essa mulher teve 5 casamentos, todos foram um caos. Todos os 5 casamentos que ela teve foram um caos. Por quê? Porque os 5 errados. 5 casamentos frustrados. A mulher casou 5 vezes, 5 vezes, né? 5 vezes deu errado. Eu pergunto se é um caos ou não é? Isso é um caos, irmãos. Porque na vida, olha, na vida sentimental e conjugal é assim: quanto menos experiência você ter, melhor. Amém? Anotem isso. O assunto é vida sentimental, conjugal. Quanto mais namorou, irmão, quanto mais casou você for trazendo, é ruim. Ah, não, quanto mais tem mais experiência. Não. Essa é uma experiência que não é bom ter muitas. Quanto um só é o ideal. O ideal é namorar uma vez só, namorar uma vez só, casar uma vez só. Amém? E casamento então? Casamento aqui tem que ser um só. Quanto mais experiência de casamento só tem, isso é ruim, isso é um caos. Mas pior é. Então essa mulher viu um caos em 5 casamentos. E já estava no 6º relacionamento com o marido que dela era. Então a vida, o assunto da vida dela, né? Conjugal, sentimental. Concorda comigo que a vida dela sentimental e conjugal era um caos? Não é verdade? Não. Era um caos. E quem resolveu essa situação? Quem resolveu isso para ela? Foi Jesus. Quando ela provou da água da vida, irmãos, ela abandona o relacionamento errado e busca um relacionamento certo. Sabe qual é o relacionamento certo? É o relacionamento que começa com Jesus. É o casamento quando você tem Jesus como um pilar do seu casamento, como um pilar da sua família. Então ela passa a ser um vendedor de alma. Essa mulher passa a ser uma evangelista. Ou seja, o que era um caos na vida dela, o que era um caos no relacionamento dela, se tornou, meus irmãos, alegria, satisfação de ser uma serva de Deus. Amém, meus irmãos? Ela se tornou uma serva de Deus, uma ganhadora de almas. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Mas por quê? Porque ela teve esse contato com a água da vida. Então, se você vem para perto de Jesus, ele transforma o que era um caos, né? O que era um caos, ele transformou em um lar feliz e abençoado. Diga graças a Deus. Amém? Mas por quê? Porque primeiro ela entendeu realmente: a minha vida está assim, eu estou vendo que eu sou profeta. Ela reconhece e ela começa a assumir Jesus como compromisso. E o resultado, essa mulher se torna ganhadora de almas. Amém, meus irmãos? Mas antes de ter Jesus, era caos. Quer ver outro exemplo de caos? Mateus 15, aqui ó. Sem Jesus, olha como é que era o caos. Lembrando que essa mulher teve 5 relacionamentos frustrados, 5 casamentos que deu errado. Por quê? Porque ela não tinha Jesus, irmãos. Não tem Jesus. Tem gente que dá mais de 5, 6, 7, 8 relacionamentos. Né? Tinha um cantor do Brasil, cantor e ator, né? E na década de 90, também fez muita novela, aquele Fábio Júnior, né? Diz que ele casou 10 vezes. Você acha que isso é bom? Isso é um caos, irmãos. Isso é um caos. Né? O ser humano foi feito para viver assim, não. Namora um, aí casa com outro, casa com outro. Isso é bagunça, pessoal. Isso é caos. Mas também é falta de Jesus. Quem está entendendo, meu irmão? Isso é falta de quem? Falta de Jesus, irmão. Jesus no relacionamento não deixa um caos, não. Com Jesus no seu relacionamento, vai ficar uma bênção. Amém? Glória a Deus. Olha esse exemplo aqui agora. Mateus 15, 21. Outro exemplo aqui. De caos por não ter Jesus. Não ter Jesus é caos, né? Amém? Essa mulher de João 4 ficou melhor depois que ela teve Jesus, né? Aí melhorou. Aí resolveu. Melhorou não, resolveu. Amém? Mas antes de ter Jesus era o caos. E aqui também. Agora uma mãe. Vamos ver esse caso de uma mãe aqui.
Mateus 15, 21 diz: E partiu Jesus dali e foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanas clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está o quê? Olha a expressão dela, meu irmão. Está miseravelmente demoniada. Então a filha dela, a convivência com a filha estava um caos. Ela mesmo expressa, né? Minha filha está miseravelmente o quê? Endemoniada. Então podemos dizer que quem causa o caos nas famílias, irmãos, é Satanás e seus demônios. Satanás, ele quer ver o caos na nossa casa. Como diz no popular, ele quer ver o circo pegar fogo, quer confusão, quer briga, quer contenda, desavença, separação. Entendeu? E aí, a gente vê uma mãe com problema, ela diz: minha filha, você tem misericórdia de mim. Porque o comportamento da filha dela não prejudicava só a filha, não. Estava prejudicando a mãe. A mãe disse: tem misericórdia de mim, que está um caos lá em casa. Está um caos com a minha filha. Minha filha está um caos. Jesus tem misericórdia. Você tem que pedir a Jesus toda quarta-feira, irmão. Se dedique, se esforce e pedir a Deus: Deus, deixa minha casa ficar um caos. Pastor, não está um caos não, graças a Deus. Mas está com alguns problemas. Então peça misericórdia, ore a Deus para que Ele não deixe ficar um caos, para Ele não permitir só ficar ao seu lado, virar um caos, de cabeça para baixo, todo mundo doente, todo mundo desempregado, todo mundo sem Jesus, que é pior ainda, né? Que é pior ainda, todo mundo sem Jesus. Vamos orar a Deus hoje. Pastor, mas nem mora comigo, mora longe, mas é família, né? É parente seu, então ora a Deus. Está sem Jesus, está um caos, irmãos. Sem Jesus, tudo é o quê? Um caos. Entendeu agora? Olha como é que está passando aí. A convivência. Sem Jesus, um caos. Está fazendo um caos, irmãos. Amém? E aqui o versículo de número 23 diz: mas ele não lhe respondeu o quê? Palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Então, se você quer que o seu lar, que está um caos, ou que ainda que esteja um caos, ainda está com vários problemas, se você quer uma transformação, comece, irmão, a clamar Jesus, mesmo sem resposta. Porque tem gente que é assim: se eu não ver o resultado, eu não oro. Se eu não ver o resultado, eu paro. Ela não. Ela continuou clamando, mesmo sem resposta. Mesmo sem resposta. Ela se põe a clamar, ela se põe a orar. Por quê? Porque ela entendeu: se está um caos, Jesus pode resolver. E se ele ainda não me respondeu, eu vou gritar até me responder. Porque eu sei o caos que está lá em casa, né? Ela, na cabeça dela, ela tinha na mente dela: eu sei o caos que está lá. Então coloque no seu coração, irmãos, ganhe a sua família, insistir com Jesus em prol da sua família. O mais sedento por Jesus tem que ser em você, em primeiro lugar. Depois a sua família vai ser também um sedento por Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas estava com caos, né? Aí o discípulo era assim: Senhor, despede a que vem gritando atrás de nós. Resposta do Senhor, 24. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem? De Israel. Então convide, irmão, fale com o seu familiar: olha, essa semana está muito boa. 3 dias bom para você convidar a sua família. Sexta-feira, cura e libertação. Propósito da quebra da inveja, maldições, com a fita branca, do mago, do jejum das 24 horas. Amém? Está muito bom. Agora com horário a mais. Vamos ter culto às 8, às 3. Amém? E também às 6 horas da noite. Então, ou seja, vai ter um horário até a mais para você convidar a sua família. Pastor, de noite. Sim, não. Quando acaba, você pede um Uber aqui, Amém? Se você mora aqui em Paulista, chega em 5 minutos, 10 minutos. Se você mora aqui em Arthur Nunes, se você pedir um Uber aqui, chega aqui em 10 minutos, menos de 5 minutos, você já está em casa. Junta umas 2, 3 pessoas, vai junto. Amém, irmãos? Mas não deixe de orar pela libertação da sua casa, não. Não deixe de vir orar, irmãos, pela libertação. Amém? Outro dia muito bom, sábado. Sábado, convido o jovem. Sabe, agora 3 horas da tarde, vamos ter junto de jovens que vêm, essa juventude da igreja. Oração, palavra, mensagem, muito louvor. Amém? A partir dos 12 a 99. Vamos começar sábado agora, 3 horas, chama o jovem. Não deixe os seus filhos afastados da igreja, não, gente.
Hoje eu estou aqui, a minha mãe me levou para a igreja. Amém? Eu poderia ser hoje um filho, um caos. Né? A minha mãe me levou para onde? Para a igreja. Amém? Um dia, o pastor estava de obreiro, não sei se já era obreiro, se já era colaborador ainda, que tem como candidato a obreiro, né? Aí o pastor perguntou: você quer sair da obra, rapaz? Aí eu falei: quero, pastor, pode me tirar da obra. Jovem, né? Meio rebelde ainda, né? Amém? Ele disse: pode tirar da obra. Aí minha mãe estava assim do lado, botou a mão debaixo do braço assim, deu aquele beliscão gostoso. Aquele beliscão, sabe? Santo, né? Ela ficou a mão assim debaixo do braço assim, e deu aquele beliscão. E disse assim: se você sair da obra, você vai ficar sem o seu videogame, sem sua bicicleta. Não, pastor, eu quero sair mais não. O que eu quero mostrar com isso? Minha mãe entendeu, irmão, que o melhor lugar para mim era onde? Na casa de Deus. Amém, irmãos? Você tem como pai, como mãe, você tem que entender que o melhor para o seu filho é como essa mãe aqui, ó, correndo aos pés de Jesus. Jesus tem misericórdia, tem misericórdia. O discípulo ficou incomodado, o diabo vai se incomodar, que você vem orar pela sua família, que você vem pedir a Jesus para transformar a sua família. Mas fique Satanás incomodado, fique incomodado com a sua oração, com o seu clamor. Mas Jesus disse: eu vim ensinar para as ovelhas perdidas, a casa de Israel. Se você quer a sua casa uma paz, uma bênção, tem que insistir em Jesus, irmãos. Tem que insistir em seu filho, trazer para Jesus. Amém? Aí, sabe, tem um jogo de jovens que vence. Domingo, consagração dos homens. Convida o marido, mulher com os maridos, as mulheres convidam seus maridos. Amém? No seu curso de ação da igreja, convida o seu amigo no trabalho. Olha, vai ter uma consagração dos homens lá na igreja, com o pastor. Amém? E vou até aproveitar o óleo, né? Que a gente consagrou pelas mãos de 7 pastores, né? Por coincidência, que são pastores homens mesmo, porque tem na igreja da graça pastora, né? Amém? Mas foi só os homens, então para mim só os homens também. Eu vou consagrar mesmo, vou ungir mesmo aqui os homens, domingo agora, de manhã e tarde, 8, 3 horas. Se esforça para fazer aquele ali, se esforça para fazer seu filho, seu marido, sua mulher, né? Chame o seu marido para vir domingo com você para o culto e diga: o pastor vai consagrar os homens lá na igreja. É a segunda vez que eu vou consagrar os homens, gente. É a segunda consagração. Todo terceiro domingo eu estou fazendo a consagração dos homens. Então é uma oportunidade, pessoal, de trazer os homens, as pessoas da casa de Deus. Então, insista nisso, em trazer, buscar a Deus. Então, essa mãe fez isso, a filha dela estava um caos. E, para resumir, ela insistiu, até que Jesus viu a fé dela, no versículo 28, né? Só para te resumir aqui, ó, versículo 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é o quê? É a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, olha aí, ó, a sua filha que estava um caos, lembra que estava um caos, né? Ficou como? Ficou como, irmão? Ficou santa. Como é que você quer a sua família, irmão? Um caos ou uma família sã, né? Na presença de Deus, tocado por Jesus? Como é que você quer a sua família? Diga: eu quero que minha família sã, com a consciência, né? Em Deus, em Jesus. É isso que o seu amigo precisa. E com a família na presença de Deus, você buscando a Deus, a sua família vai ser essa bênção toda aqui que estamos vendo aqui em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A filha estava em caos, mas a coisa mudou imediatamente, irmão. A demora foi só de liberar a palavra da vitória. Por isso a gente tem que vir para a igreja. Cada vez que você vem, você recebe aqui uma palavra. Cada palavra que você recebe aqui, você se fortalece, amém? Para que sua família, que está um caos, fique uma bênção. Diga graças a Deus. Agora, quem buscou a palavra? Quem foi que buscou a bênção? Foi quem estava no caos? Ou melhor, foi a filha ou foi a mãe que foi buscar? Foi a mãe, né? A mãe foi buscar. Então, mãe, vamos buscar. A esposa, vamos buscar. O marido, vamos buscar. Se aquela pessoa que está sofrendo, a nossa família, não quer buscar a Deus, pastor, não adianta, né, pastor? Se eu veio para a igreja, adianta sim. Olha aqui, mamãe, só foi a mãe que foi buscar. A filha não foi, não, mas a mãe foi. E graças à mãe que foi buscar, o que estava um caos se tornou o quê? Uma bênção. Diga graças a Deus. Vamos orar agora. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Eu queria que você pegasse suas mãos a cartela da família, que é a cartela da quarta-feira do Setembro com Jesus, essa cartelinha aqui, e pegue na sua mão a garrafa com água, porque eu vou pedir a Deus
para que Ele tire o caos da nossa casa. Diga amém, irmãos. Quarta-feira eu vou estar orando, toda quarta-feira, irmãos, eu vou estar orando para Deus tirar o caos da sua casa. Diga amém. Amém? Vamos orar, pessoal, através das águas, através dos pedidos que se trouxe hoje. Vamos orar para que o que é o caos se torne uma casa de bênção, uma casa de alegria, de salvação. Amém, meus irmãos? Levante o pedido para os céus agora, sua cartela, feche os seus olhos e comece a orar, comece a clamar a Deus. Eu preparo o azeite, nós vamos ungir as águas. Meu Deus querido, meu Deus amado, não queremos que a nossa casa, meu Deus, seja um caos. Não queremos, meu Pai, que a nossa casa seja uma casa, meu Deus, sofrida. Não, que a nossa casa, Pai, seja uma bênção. É o que nós queremos, Senhor. Que a nossa casa, meu Deus, tenha saúde, tenha paz. Irmão, comece a orar. Diga como é que você quer a sua casa. Será que você veio aqui hoje para sair daqui do mesmo jeito, meu irmão? Eu creio que não. Você não veio debaixo de chuva, não é de longe, não. Você veio porque você é uma mãe que crê, você é um pai que crê, você é um homem que crê, uma mulher que crê. Então, em nome de Jesus, diga, meu Deus, eu não aceito, meu Pai, que a minha casa seja um caos. Diga, eu não aceito que o meu lar, meu Deus, seja um caos. Ao contrário, meu Deus, que a minha casa, meu Pai, seja um lugar de alegria, um lugar de felicidade, um lugar de paz, um lugar, meu Deus, de salvação. Orando, irmão, como é que você quer sua casa? Ore, diga para Deus por saúde, diga a Deus, saúde a minha família, diga a Deus, dê saúde a minha casa, Senhor. Se tem espírito de enfermidade causando um caos na saúde dos meus filhos, na saúde da minha esposa, do meu marido, diga para ele, Deus, arranca esse mal. Arranca, meu Pai, e abençoa, meu Pai, nossa família. Por nós agora ungimos as águas. O Senhor pode passar ungindo as águas agora. Pode passar ungindo, pode ungir. Isso, pode ungir agora. É Deus consagrando agora as águas, pessoal, para que a sua casa, talvez está um caos, se torne uma casa de bênção, se torne uma casa de alegria, de paz, de saúde. É para você, é para sua família, igreja. Agora é Deus abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. É Deus fazendo, meu irmão, que a sua casa, que era, meu irmão, talvez um lugar de sofrimento, todo mundo dizia, rapaz, esse teu filho é um problema, esse marido é um problema, mas Deus muda isso hoje. O que era um caos, Ele transforma, Ele muda. Diga, eu creio, Senhor, que o Senhor transforma minha casa agora que as águas foram ungidas, meus irmãos. Eu quero que você declare agora nessa canção como você quer a sua casa. É casa de bênção. Então levante suas mãos e você vai declarar assim, ó. Isso, você vai dizer como você quer. Reconhecida. Diga, como lugar de milagre e de oração. Isso, declare. E de oração, onde Jesus tem prazer em ficar, meus irmãos. Onde Jesus tem prazer. É assim que você quer sua casa? Eu também quero. Vamos declarar. Tua vida, onde há amor e vida. Levante as mãos e diga, faça do meu lar, Senhor. Coração, sua casa todo dia. Diga, tua casa. Fica e nunca mais. Pois a casa te receber, nunca mais saberá. Que a sua casa receba Jesus, que o seu lar receba o poder de Deus, receba Jesus na sua casa. Senhor, um lugar, um dia, faça do meu coração, Senhor, tua casa todo dia, diga, tua casa todo dia. Fica e nunca mais.
dia recebeu, em nome de Jesus. Te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Então que assim seja sua casa abençoada, e o que é o caos agora se torna casa de bênção, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Glória a Deus. É a família abençoada. Amém? Transformada no poder de Deus. Tá bom, meus irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Que agora é mais caos, não. Agora é paz, é saúde. Agora é lar abençoado. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Amém? Bom, agora vamos marcar mais uma vitória na carteira dos sedentos. Quem está com essa carteirinha aqui, ó? Marca aí a letra S. S de sedento com Jesus. S de saúde. S também de salvação. Diga bem, meus irmãos. Marca aí em nome de Jesus, que eu declaro família salva, sou salvo. Amém. O que é o caos, eu declaro que a partir de agora, irmãos, será bênção em nome de Jesus. Amém. Persevere nisso, persevere nessa busca, porque assim será no nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Alguém mais agora do Senhor? Pronto, pode marcar e declarar que agora a sua casa será, meu irmão, reconhecida como casa de bênção. Tá bom? Marca aí, então. Quem já marcou, declara comigo assim: Senhor Jesus, eu declaro minha família sedenta por Jesus. Segunda vez, diga: eu declaro minha família sedenta por Jesus. Terceira vez, eu declaro minha família sedenta por Jesus. Quarta vez, eu declaro minha família sedenta por Jesus. Quinta vez, diga: eu declaro minha família sedenta por Jesus. Agora, sexta vez, eu declaro minha família sedenta por Jesus. Sétima vez, eu declaro minha família sedenta por Jesus. Marca aí, tem 15 vezes hoje, pessoal. Oitava vez, diga: eu declaro minha família sedenta por Jesus. Nona vez agora, diga: eu declaro minha família sedenta por Jesus. Agora, meus irmãos, nona vez, diga: eu declaro minha família sedenta por Jesus. Décima vez, eu declaro minha família sedenta por Jesus. Décima primeira, diga: eu declaro minha família sedenta por Jesus. Décima segunda, eu declaro minha família sedenta por Jesus. Décima terceira, diga: eu declaro minha família sedenta